Bom dia, irmãos. É muito bom estar com vocês essa manhã. Esse é o momento do nosso sermão. Mas antes de compartilhar com vocês a palavra de Deus, eu queria fazer alguns avisos. Eu queria falar sobre a criação de uma força-tarefa que a liderança da nossa igreja decidiu pela criação dessa força-tarefa. Bom, como todos sabem, né, a gente está numa situação desafiadora, não só no país, mas como no mundo. Mas diante dessa situação que nós estamos vivendo, devido à pandemia do coronavírus, a gente decidiu criar uma força-tarefa que vai se esforçar para atender as necessidades dos irmãos da nossa igreja e suprir cada necessidade à medida do que for possível e viável. Mas as necessidades chegam à força-tarefa por meio dos líderes das igrejas em casa. Então, irmão, se você faz parte de uma igreja em casa e está com alguma necessidade, conversa com o líder da sua igreja em casa, para que ele possa transmitir isso para os diáconos e para a força-tarefa. E eu queria encorajar você que lidera uma igreja em casa, que você procure saber como está cada um dos membros da sua igreja em casa. Liga, procura marcar uma reunião virtual por alguma ferramenta, mas procura saber como cada um está. A ideia é a gente poder suprir essas necessidades. Então, a força-tarefa vai receber essas necessidades por meio dos líderes de igreja em casa, que vão comunicar aos diáconos, que vão falar com a força-tarefa. E a gente tem alguns irmãos específicos que foram levantados pelos diáconos para estarem à frente de várias áreas. Então, nessas áreas, o irmão que tem a afinidade vai estar à frente, vai estar direcionando, dando informações e ajudando a suprir as necessidades. E a gente dividiu em 5 áreas. Cada área vai ter uma equipe formada, mas a gente dividiu na área médica, que vai trabalhar nas informações, ajudar as pessoas a saberem sintomas, a lidarem com alguma questão específica. E quem está à frente dessa área médica é a Elaine, nossa irmã Elaine. A gente também vai ter uma área de misericórdia. A gente entende que hoje nós já estamos enfrentando uma crise econômica e muitos irmãos ou perderam grande parte do seu salário, ou perderam seus empregos, ou perderam grande parte de sua renda, e a igreja quer poder dar apoio a esses irmãos para que eles possam ter o mínimo para eles poderem sobreviver e ter o apoio, né? E ter condições de passar por essa crise. Então a área de misericórdia está sendo coordenada pelo Judimar, e a gente vai ter uma área de mídia. Vocês devem estar percebendo que a gente está trabalhando muito mais nessa questão. Então a área de mídia vai ajudar os líderes de igreja em casa. Se você não sabe como fazer uma reunião virtual com o seu grupo de igreja em casa, a área de mídia vai te ajudar. A área de mídia está fazendo, ela que está subindo nossos cultos, né? Eles estão trabalhando nisso, e quem está à frente da área de mídia é nosso irmão Gabriel, né? Tem uma equipe trabalhando junto, ele está coordenando essa equipe. A gente também entende que a gente está num momento que a gente precisa muito depender de Deus, e a gente decidiu fazer um plano de oração e de jejum. E quem está à frente dessa área, né, é a Lucimar. Ela está nessa área da força-tarefa. Vocês já até viram algumas coisas na semana passada, e a gente também entende que nesses momentos é preciso também a gente ter uma orientação para as nossas famílias, né? Eu particularmente tenho minhas crianças em casa. A gente precisa manter elas fazendo coisas entretidas e ao mesmo tempo poder alimentá-las espiritualmente. Então a gente vai ter uma área que vai trabalhar fornecendo ajuda para a família, e quem vai estar à frente dessa área é o Alexandre, o nosso irmão Alexandre, né? Então eu queria dar esse aviso para vocês. E eu queria também falar mais algumas coisas, né? Hoje, nosso irmão Anderson, que estaria fazendo esse papel da pregação, mas ele não se sentiu bem fisicamente, né? E ele pediu para que eu pudesse estar compartilhando a mensagem, né? Que a gente pudesse fazer isso. Mas quando ele falou comigo, ele estava tendo teve alguns sintomas, mas ele agora já está bem melhor, já está bem. E só para informar vocês,
Então, provavelmente na semana que vem, talvez ele vá fazer o sermão aqui. E eu queria compartilhar com vocês boas notícias. A gente, na nossa igreja, a gente teve participando da nossa igreja a Silvia e o Roger, e eles mudaram para a Alemanha. E lá, né, eles já estão na Alemanha há algum tempo, e o filho deles, que é um jovem de 15, 16 anos, e ele começou a estudar a Bíblia, continua estudando a Bíblia via Skype, eu não sei se foi Skype, mas via aplicativos de comunicação, ferramentas de comunicação. E nessa semana que passou, o Bruno foi batizado. Então a gente tem mais um irmão na fé, nossos irmãos que participaram da nossa igreja, que agora estão na igreja da Alemanha, tiveram seus filhos batizados. Isso é uma grande notícia. Fiquei muito animado com isso. E queria falar para vocês também que hoje a gente vai ter um batismo do Edgar. Edgar é um estudante de medicina na Estácio e ele foi convidado pela Camila de Niterói. Ele estudou a Bíblia com o Charles, com o Daniel, com o Tiago, Camilo, e já vem à igreja desde dezembro, e hoje às 5 horas ele vai estar sendo batizado em Niterói. Eu queria encorajar vocês, irmãos, porque Deus continua salvando pessoas. Isso é maravilhoso. Irmãos, eu tinha terminado a série, mas como vou continuar, achei muito propício falar algumas coisas que continuam no pensamento que a gente estava seguindo. Então, eu tinha terminado, mas hoje eu vou voltar. Então a gente vai falar sobre o sepultamento de Jesus. Eu acredito que semana que vem, até para aproveitar o feriado da Páscoa, acredito que a gente vai falar da ressurreição de Jesus em Mateus 28. Então a gente vai acabar pegando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, e isso é maravilhoso. Então a gente no Evangelho de Mateus, nas últimas semanas, focou no significado e na importância da morte de Jesus. Mateus mostra a importância e o significado das coisas que aconteceram. E com esse enfoque hoje a gente vai ver o sepultamento de Jesus. Algumas pessoas acham que os evangelhos são registros de fatos históricos do que aconteceu. Mas depois do que a gente viu, você pode dizer que não são somente fatos, mas é bem mais do que isso. Quando a gente lê os evangelhos mostram o significado do que aconteceu, quem Jesus é, o que ele fez e como isso impacta a nossa vida. Então vamos ler a palavra de Deus em Mateus 26, do versículo 57 ao 66. Diz assim: Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico, chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, pois para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem estes soldados com vocês e guardem o túmulo melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Que Deus adicione as suas bênçãos à sua palavra. Vamos orar juntos.
Deus Pai, quero entrar na Tua presença essa manhã e agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Deus, eu particularmente sou tão grato ao ler esse texto que fala da providência do Senhor. Como o Senhor supriu uma necessidade de uma forma inimaginável, Deus. E eu oro que o Senhor supra a necessidade dos nossos irmãos para nesse momento e que o Senhor cuide da nossa igreja também. Abençoe nossas famílias, abençoe que o Teu Espírito abra os corações das pessoas para receberem a Tua palavra. E quero agradecer, Pai, por aqueles que têm fé em Jesus, aqueles que foram sepultados com Cristo na sua morte e que ressuscitaram para uma nova vida, Deus. Eu oro por nossos irmãos e irmãs que decidiram ser batizados e seguir Jesus, Pai. Obrigado, e oro que a mensagem chegue ao coração de outras pessoas que possam também decidir por seguir Jesus. Eu te oro agradecido, em nome do Seu Filho, Pai, Jesus. Amém. Amém. Então, essa passagem é uma passagem bem interessante e existem muitos pontos interessantes nesse texto que a gente leu que chamam a nossa atenção. Mas eu acredito que o tema geral desse trecho que a gente leu, que a ideia global é a providência de Deus, mesmo no sepultamento de Jesus. Eu acho que ele fala da providência dele. E tudo que acontece nessa passagem serve como uma preparação, ainda que muita gente não perceba que isso está acontecendo, mas tudo que acontece é uma preparação para Deus justificar Jesus na ressurreição. Me parece que nenhum dos autores principais na história consegue perceber, nenhum dos atores dessa história consegue perceber que eles estão sendo usados por Deus a fim de confirmarem, explicarem e justificarem as alegações de Cristo, de quem Ele era e o que ia acontecer com Ele e o que ia acontecer na ressurreição. Então eu gosto de olhar para essa passagem em duas partes, a gente vai dividir ela em duas partes. Então primeiro a gente vai ver o versículo 57 até o 61 e depois a gente vai ver o 62 até o 66. E nos versículos 57 ao 61 a gente vê o sepultamento de Jesus. Mas ele é sepultado de uma maneira surpreendente. Ele é sepultado por um homem que nós nunca ouvimos falar antes. Esse discípulo que foi até agora não mencionado aparece, José de Arimateia. É ele que vem. Ao invés de ser um dos 11 discípulos, ao invés de ser alguém próximo a Jesus, esse homem que a gente nunca ouviu falar antes, vem sepultar o Senhor Jesus Cristo. E você está pensando, por que os discípulos de Jesus não vieram? Por que um dos 11 não veio para sepultar Jesus? Os discípulos de João Batista tiveram caráter, fidelidade, devoção e honestamente tiveram coragem para pedir o corpo de João Batista. Você pode ver lá em Mateus 14, verso 12. Porém, os discípulos de Jesus, você pode pensar, tiveram a mesma coragem? Não. Os discípulos de Jesus não foram pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. Mas Deus consegue ver além. Uma figura grande, maior. A história é maior que Deus tinha em mente aqui. Deus, na sua providência, Ele está aqui colocando a base e o fundamento dos eventos e da doutrina da ressurreição. Deus está fundamentando e colocando a base dessas doutrinas. Então Deus, quando Ele provê algumas coisas, como esse homem que foi sepultar Jesus, Deus, na sua providência, Ele coloca fundamentos, Ele forma a base de onde ia ser construído o fundamento da doutrina e do evento da ressurreição.
Então, nos versículos 57 até o 61, Deus está colocando as bases para a gente poder entender a ressurreição e para um testemunho, uma mensagem desse evento. Não apenas a partir dos seus discípulos, não apenas a partir dos seus seguidores, mas Jesus Cristo coloca o fundamento que seja declarado a partir dos seus inimigos. Aqueles que eram declaradamente seus inimigos vão ser aqueles que vão ser uma prova de que tudo que aconteceu é verdadeiro, da ressurreição de Jesus. Bom, José é dito que é de Arimateia. Esse local é incerto, mas se fala a respeito de Ramataim, que seria mais ou menos o lugar, que seria cerca de um pouco mais de 30 quilômetros de Jerusalém. E esse homem é dito que foi até Pilatos e foi pedir o corpo de Jesus. Esse homem, eu não sei de onde ele veio, a Bíblia não fala, fala que ele era de Arimateia, mas a gente não vê ele aparecer em nenhum momento anterior. Então ele vem de lugar nenhum, a gente nunca ouviu falar nele antes no Evangelho, e também depois desse evento a gente não ouve falar dele depois, e ele pede o corpo do Senhor Jesus. E no versículo 57, Mateus fala explicitamente que ele era rico, que esse homem era rico. Isso é surpreendente naqueles dias e hoje também. Quantos irmãos a gente tem que a gente pode dizer, não, esse irmão é rico? A gente tem poucos irmãos ricos, né? Se é que a gente tem algum rico, né? Mas naquele tempo era difícil ter um irmão rico, né? Então, os seguidores de Jesus não eram ricos, não havia muitos seguidores de Jesus ricos, né? Talvez um ou outro, mas é muito difícil. Mas esse homem era rico e ele era também influente. Então a gente vê nessa passagem aqui no versículo 58 que a influência dele. O que ele fez? Ele entrou na casa do governador, ele foi lá encontrar com o governador. Ele não marcou hora, ele foi na casa dele, bateu na porta, ele falou, eu quero falar com o governador, e o governador foi falar com ele. As chances de eu e você fazermos isso com o governador são ínfimas, mas esse homem, ele era rico e ele era influente. E ele foi, José foi, falou e pediu o corpo do homem que tinha acabado de ser crucificado. Mateus diz pra gente que ele era um discípulo de Jesus, somente. Mas João fala que ele era um discípulo secreto. Em João 19:38 fala que José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. José e talvez Nicodemos também, né? Os outros evangelhos falam que Nicodemos ajudou a José no sepultamento, né? José e Nicodemos, José de Arimateia, ele era um mestre, um líder em Israel. A Bíblia fala nos outros evangelhos que ele era membro do Sinédrio, que era o conselho superior, que era formado por pessoas que eram influentes, que eram mestres, que eram líderes religiosos. Então José ele fazia parte do Sinédrio e ele não declarava abertamente que ele era seguidor de Jesus. E assim a gente vê que o que ele fez aqui foi uma ação de coragem. E, bom, falando de forma política, né? Se ele chega para Pilatos e fala, olha, eu quero o corpo do seguidor, eu quero o corpo de Jesus para sepultar, ele podia ser identificado como um dos seguidores de Jesus e talvez, como Jesus foi acusado de traição, um crime capital, ele poderia, ele estava se colocando ali numa posição muito vulnerável, muito perigosa, mas independente do que poderia acontecer com ele, ele pediu para Pilatos o corpo de Jesus. E, bom, normalmente o que acontece com as pessoas que eram crucificadas na cruz, os romanos normalmente eles deixavam os corpos pendurados até eles se deteriorarem e finalmente, num momento, eles jogavam numa sepultura coletiva. Vários corpos iam para o mesmo lugar, eles jogavam ali os corpos de criminosos, de pessoas que cometeram atrocidades,
E se isso tivesse acontecido com Jesus, a ressurreição de Jesus seria um evento obscuro. E como a gente vai ver, a Escritura não seria cumprida. Então esse homem, José, ele de Arimateia, ele vai até Pilatos, pede permissão para pegar o corpo, prepara o corpo de Jesus para o sepultamento, veste Jesus com roupas finas para o funeral e coloca no túmulo da sua família. Ele coloca Jesus no túmulo da família dele. A propósito, essa roupa de linho que Jesus veste talvez seja a roupa mais fina que Jesus vestiu um dia, né? Mas Mateus faz questão de lembrar para a gente que o túmulo dele era um túmulo de família e que José era um homem rico e influente, para que a gente pudesse ver uma coisa. Mateus, ele está falando que esse José, vindo de lugar nenhum, um homem rico e influente, sepultou Jesus no túmulo da sua própria família e assim cumpriu duas coisas que o profeta Isaías havia falado sobre o Messias há mais de 600 anos antes de Jesus vir a nascer. Em Isaías 53, versículo 8 e 9 e versículo 11 e 12, vamos ler essas passagens. Isaías 53, verso 8, fala: foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. E no versículo 11, depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Aqui, irmãos, a Bíblia fala que Jesus, né, é uma profecia que está se cumprindo. Diz que ele foi enterrado entre os ricos. Deus usou José de Arimateia para que isso fosse cumprido. A Bíblia fala que ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. E ele foi no túmulo da família de José de Arimateia, um homem rico e poderoso, que ele foi sepultado. E aqui Mateus mais uma vez está apontando para o Antigo Testamento, mostrando as profecias sendo cumpridas. Ele foi enterrado entre os ricos e recebeu sua recompensa entre os grandes e poderosos. Mateus está falando que as profecias inspiradas, ordenadas por Deus, dadas por Deus, inspiradas por Deus, estavam se cumprindo no que José de Arimateia fez. E eu queria trazer aqui uma ilustração para a gente. Vamos fazer uma especulação aqui. Não estou dizendo que isso é o que aconteceu. Eu nem quero que você pense que isso foi o que aconteceu, mas eu queria especular algumas coisas como uma ilustração para que a gente possa entender o quão significativo foi para José de Arimateia fazer o que ele fez. Você consegue imaginar José conversando com a esposa dele? José fazia parte do Sinédrio. Algumas pessoas acreditam que para você fazer parte do Sinédrio você precisava ser casado e ter filhos. Existem pessoas que não acreditam, tem alguns estudiosos, acho que a maior parte acredita nisso, mas provavelmente José era um homem casado e com filhos, é bem provável. Você imagina uma conversa dele com a esposa dele. Você imagina isso? Eles estavam numa cidade, estavam lá em Jerusalém, provavelmente por causa da Páscoa, eles estavam longe da cidade deles, talvez um pouco mais de 30 quilômetros. José era influente, rico, bem conectado com as pessoas, membro da alta corte, líder em Israel, líder na sinagoga da cidade dele, provavelmente, membro do Sinédrio. E na tarde em que Jesus morre, ele fala para a esposa dele:
querida, eu tenho que ir pegar o corpo dele e eu vou enterrá-lo no túmulo da nossa família. E aí a esposa disse: José, você deve ter enlouquecido. Se você for lá, você vai se identificar com Jesus. Se você for pedir o corpo dele, vão te ver como alguém que é do lado de Jesus. E aí você vai perder a riqueza da sua família. Você vai ser expulso da sinagoga. Eu vou ser expulso da sinagoga. Nossos filhos não vão ser mais permitidos na sinagoga que eles cresceram. Você vai perder o seu status. Você vai ser expulso. Você vai ser retirado do sinédrio. E sem falar que se eles fizeram isso com Jesus, imagina o que eles vão fazer com você, José. José, além do mais, ele já está morto. E José responde para a esposa: querida, eu devo tudo a esse homem. Eu tenho que fazer isso. Bom, meus amigos, pensa no que está em jogo. José faz aqui um ato que aparentemente não tem sentido, de enterrar o corpo do Senhor. Ele estava, na verdade, não apenas cumprindo as Escrituras, mas também se preparando, porque ele acreditava na glória de Cristo e se preparando para a ressurreição. Mas ele tinha alguma coisa de fé no coração dele. Sabe, todos nós somos chamados na vida, de tempos em tempos, a exercer esse tipo de fé, de devoção a Jesus Cristo. E algumas vezes, em coisas pequenas e que a gente pode chamar, entre aspas, mundanas. Mas a esposa de José aqui, vamos supor aqui, ela poderia dar vários argumentos para José não fazer isso. Ela poderia falar: José, a gente volta para a nossa sinagoga e você fala das coisas que você acredita lá, não tem por que você pegar o corpo dele agora. Mas José, ele fez o que estava queimando no coração dele, para que ele fizesse, por causa da fé que ele tinha e por causa da lealdade que ele tinha a Jesus. E isso se tornou crucial, irmãos, para se cumprir o que Deus tinha planejado. Não só em Isaías, mas a gente vai ver que isso foi crucial para fundamentar a própria ressurreição de Jesus, para ser a base da ressurreição de Jesus. E talvez, irmãos, alguma vez você possa pensar: bem, aquilo que eu estou fazendo não é realmente tão importante. Se eu contribuo ou não financeiramente para a igreja, para as pessoas serem salvas, talvez isso não seja tão importante, para as pessoas serem treinadas. Se eu falo ou não para o meu vizinho sobre Jesus, talvez isso não seja importante. Mas, irmãos, pequenos gestos podem mudar o destino eterno das pessoas. Pequenos gestos podem fazer diferença entre céu e inferno na vida de muitas pessoas. A gente pode se perguntar: eu não preciso pastorear a minha igreja em casa com zelo. Se eu fizer o grupo, está tudo bem. Se eu não fizer também, está tudo bem. Eu não preciso ligar para os irmãos para saber como eles estão. Às vezes uma contribuição financeira faz diferença na vida de alguém e muda e transforma a vida dela, e ela se torna grata e pode ajudar outras pessoas. Uma oração que a gente faz por alguém. Às vezes uma palavra tranquila num momento de dificuldade faz diferença. Nunca subestime como a sua fidelidade pode ser usada na providência de Deus. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Eu passei um momento bem desafiante na minha vida, né? Antes do meu casamento, lutando bastante para ser um homem puro, minha esposa também, a gente confessando aquilo que era pecado, lidamos com o nosso coração. Deus abençoou muito a nossa vida. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, graças às coisas que eu pude lidar no meu coração.
E nesse momento difícil eu tive muitas coisas que para mim não eram tão fáceis de lidar. Então eu como discípulo tive muita dificuldade, mas eu permaneci compartilhando a minha fé, vivendo como um cristão, lidando com as coisas. E eu compartilhei a fé com um amigo meu do meu trabalho. E isso, hoje eu tenho 11 anos de casamento e alguns meses atrás, esse meu amigo que trabalhou comigo naquele momento, a gente passou quase uns 10 anos sem se falar, ou sem ter um contato mais íntimo. Ele me procurou para pedir ajuda. E ele falou assim, olha, eu acredito que nenhum relacionamento no mundo funciona se não tem a palavra de Deus como fundamento. E eu vi isso na sua vida quando você lutou. Eu não tinha a menor noção de que aquilo ia causar impacto na vida de alguém. Mas Deus usou a minha luta, o meu momento de me esforçar na minha fé para impactar a vida de outras pessoas. E uma outra situação que aconteceu na minha vida, assim, quando eu tive a minha segunda filha, eu tenho 3 meninas, a Sofia, Samantha e Sara. Mas quando a segunda filha chegou, eu não sei o que deu em mim e na minha esposa, mas a gente ficou super mal, assim. A gente não conseguia arrumar a casa, a gente não conseguia fazer as coisas. Parecia que o volume de trabalho, de coisas, era tão grande que a gente desanimou, assim, sabe? E a gente desanimou física e espiritualmente, assim, né? Porque a gente não conseguia lidar com as coisas. E minha irmã chegou aqui em casa, foi a Elvira, né? Ela chegou com uma panela de comida e falou, vou ajudar vocês aí. E ela fez comida para todo mundo aqui, arrumou a casa, ajudou a arrumar todas as coisas em casa. E aquilo foi uma transformação pra gente, mudou a nossa vida. A gente poderia ter decaído, mas por conta do amor e de uma atitude simples de uma irmã, isso transformou a nossa vida. Então, existem vários exemplos, mas nunca subestime como a sua fidelidade pode ser usada na providência de Deus. A gente vê aqui a fidelidade de José ser honrada. José, ele acreditou que o sepultamento ia trazer Jesus de volta e ele ia ressuscitar. Mas José, Nicodemos, e aqui fala também sobre Maria Madalena e Maria e a outra Maria que estavam ali, mas os discípulos de Jesus não estavam ali. E o que é interessante é que todos sabiam onde Jesus foi sepultado, mas os discípulos precisaram consultar as mulheres que estavam lá. Onde é que Jesus estava mesmo? Para a gente ir lá. Mas tudo que foi feito foi uma base para que a gente tivesse o evento da ressurreição, a doutrina da ressurreição consolidada. Essa ação que José fez, que José tomou, fez com que todos os judeus, as pessoas, todo mundo ficou sabendo onde Jesus foi enterrado, onde Jesus foi sepultado. E até hoje se sabe com certa exatidão onde Jesus foi sepultado. E por ele ter feito isso, ninguém pôde dizer, o corpo de Jesus não estava mais lá. Eles viram isso, eles comprovaram isso, porque eles sabiam onde era o túmulo. O túmulo que José forneceu, todos viram que estava vazio. E até hoje, as pessoas sabem onde ele estava. Mas o que eu quero que você veja aqui, o ponto dessa passagem, nesses versículos 57 a 61, Deus está mostrando a sua providência amorosa. Enquanto seus inimigos, os inimigos de Jesus, estão triunfando sobre ele, na sua crucificação, Deus está providenciando os fundamentos para a justificação de Jesus. Ele está configurando o cenário onde terão muitas testemunhas do fato de que ele
morreu, ele foi sepultado e que depois ele não estava mais no túmulo quando eles voltaram para checar. Jesus, nessa passagem, ele é um modelo. José de Arimateia, nessa passagem, ele é um modelo de discípulo. Mesmo no meio de uma situação muito difícil, José, rico, embora numa posição de perder muito, estava disposto a se identificar com Jesus em bondade, lealdade e bravura. E isso nos mostra muito sobre discipulado. Discipulado é a condição da gente estar debaixo do senhorio de Jesus. Isso é discipulado. Discipulado é a gente ter uma devoção a Jesus, não importando o quanto a gente possa perder. Mateus está falando aqui, pensa nisso, sobre uma pessoa do Sinédrio. Provavelmente ele era um fariseu. E você já leu como Mateus fala dos fariseus. Se você ler o capítulo 23 de Mateus, você vai ver isso. Mas Mateus está falando assim, sabe quem foi que pegou o corpo de Jesus? Foi um dos líderes religiosos. Provavelmente um fariseu. Mateus inventaria uma história dessa? Sabe, isso é mais um testemunho da realidade dessa história, desses eventos. Mateus conta esses detalhes para vergonha dele mesmo. Quem lê pergunta, Mateus, por que você não estava lá? Por que Pedro não estava lá? Por que João não estava lá? Até Maria estava lá, as Marias estavam lá. Por que eles não estavam lá? Os principais proclamadores do Evangelho não estavam lá. E Mateus diz a gente por quê? Porque Deus providenciou para o seu filho, Deus proveu aquilo que ia acontecer com o seu filho. Quando os seus amigos mais próximos abandonaram Jesus, antes da criação do mundo, Deus tinha ordenado que o corpo do seu filho ia ser cuidado por um discípulo que até então ninguém tinha ouvido falar e que talvez fosse desconhecido até mesmo para os discípulos do Senhor. Mas Deus proveu isso. Aqui, a Escritura estava se cumprindo. A Escritura que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz o seguinte: eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. O que acontece aqui? Jesus morreu, de acordo com o livro. Jesus foi sepultado e ressuscitou dos mortos, de acordo com o livro, e cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E Deus tinha provido como isso ia acontecer. Essa é uma passagem que nos dá uma grande recordação da importância de acreditar na palavra de Deus e confiar na providência de Deus. A sua soberania faz com que todas as coisas cooperem e tudo acontece de acordo com a vontade dele. Deus é soberano e ele providencia para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dele. Deus ordenou coisas para que a morte e o sepultamento de Jesus acontecessem de uma forma que não desse dúvida, nenhuma margem de dúvida. Sabe, essas pessoas que eram não judeus, aquelas pessoas que eram judeus, o governador, os líderes religiosos, eles fizeram uma conspiração, né? Como ia guardar o corpo e tudo que eles iam falar. Eles estavam com medo, eles queriam ter certeza que nenhuma alegação falsa de ressurreição ia acontecer. Esse era o objetivo deles. Mas na verdade, quando eles tomam todas aquelas decisões de guardar o túmulo, de colocar um selo, de botar a guarda vigiando, tudo isso que eles estavam fazendo foi usado por Deus para confirmar a ressurreição de Jesus. Deus usou pessoas desconhecidas. Deus usou talvez discípulos que a gente não soube a respeito. Deus usou descrentes
Deus usou pessoas que estavam com ódio de Jesus para confirmar que aquilo era verdade, para que a palavra dele fosse proclamada. E quem proveu essas coisas? Deus, porque está no controle da história. Sabe, tem uma citação de um autor, J.C. Ryle, que diz o seguinte: eles pouco sabiam o que estavam fazendo, eles mal sabiam que involuntariamente eles estavam fornecendo a mais completa evidência da verdade da ressurreição que estava por vir. Eles estavam, na verdade, tornando impossível provar que tenha ocorrido qualquer engano ou imposição. Eles selaram, vigiaram, se precaveram, e tudo isso se tornou um testemunho de que, algumas horas depois, Jesus ressuscitou. Os próprios dispositivos deles se tornaram instrumentos para mostrar e transmitir a glória de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é Deus, Ele faz acontecer como Ele quer. Isso é maravilhoso. Com que frequência a gente vê isso acontecendo na Bíblia e na história que vem depois? As coisas que parecem ser mais contra cristãos, as coisas que parecem mais contra a fé, Deus pega, transforma e usa para os propósitos dele. Isso é demais, irmãos. É isso que Deus faz aqui. É isso que está acontecendo aqui. Deus, na sua providência, está colocando os fundamentos para a ressurreição. Ele está usando a ira do homem para o adorar. Mas isso não é tudo. Esse texto aqui também mostra que Jesus era verdadeiro, e tudo que ele falava era verdadeiro, enquanto que aqueles que perseguiram Jesus eram falsos. E a gente vê isso assim em alguns momentos, mas uma coisa que eu acho interessante aqui, no versículo 64, eles falam: mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois essa última mentira seria pior do que a primeira. No versículo 63, logo antes, eles falam assim: governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Bom, irmãos, vocês se lembram que esse grupo aqui, que está falando aqui, os fariseus, os chefes dos sacerdotes, foram aqueles que fizeram um julgamento com Jesus. Um julgamento à noite, com várias violações legais. E a acusação que eles fazem, uma das acusações que surgiu, foi que esse homem disse que ia destruir o templo e reconstruir ele em 3 dias. E eles falam: nossa, vai destruir o templo e tal. E aqui, parece, esse homem disse que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Eles entenderam o que Jesus tinha falado. Eles entenderam. Aqui pelo texto parece que eles tinham entendido. Mas eles não queriam dar o braço a torcer. Jesus foi verdadeiro em tudo que falou, mas esses homens foram falsos. Mas ainda assim Deus usou eles para testemunharem o túmulo vazio. Sabe, eles queriam que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus. Mas é uma coisa até meio engraçada, que os discípulos não sabiam onde Jesus tinha sido enterrado. Maria talvez pudesse ir lá contar depois, mas quem estava aqui presente era José de Arimateia, Nicodemos, talvez os servos deles e as duas Maria Madalena e a outra Maria. Mas não tinha discípulo lá. Será que eles iam saber que José de Arimateia falou? Talvez a Maria ia contar para eles, talvez, não sei. Mas eles não tinham nem condição de ir lá roubar o corpo de Jesus. Eles estavam numa situação desafiante para eles. Mas Deus fez isso para que esses homens descrentes, vissem que Jesus ressuscitou de fato. E eles foram as principais testemunhas. Meu irmão, meu amigo, você pode estar agora no momento da sua vida em que você está sendo tentado a duvidar da providência de Deus.
Você pode estar num momento difícil, desafiante, um momento escuro, enfrentando algo que você não entende como é que Deus vai trabalhar. E eu queria falar para você, nessa passagem que nós vemos, Mateus e os outros discípulos, eles estavam profundamente desmoralizados. Eles não entendiam o que estava acontecendo completamente, eles não tinham a menor ideia do que Deus estava fazendo. Mas eles puderam olhar para trás. Mateus olha para trás e debaixo da inspiração do Espírito Santo, ele viu a mão de Deus em cada passo do caminho. Eu queria encorajar você, irmão, nesse momento difícil que todos nós temos enfrentado. A mão de Deus está presente em cada passo do caminho. Eu queria encorajar você com isso, meu irmão, e queria que a gente pudesse lembrar aqui que Deus providencia para que a vontade dele seja feita. E ele fez isso na morte de Jesus, no sepultamento e na ressurreição. E aquele que não poupou seu Filho para nos salvar, também nos dá gratuitamente muitas coisas. Eu queria que a gente pudesse lembrar disso nesse momento que a gente vai orar pela ceia, pelo suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado, e o pão que representa o corpo dele. Então vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado por saber que o Senhor é um Deus que provê para as nossas vidas. Que mesmo quando a gente não entende aquilo que está acontecendo, o Senhor está trabalhando em cada passo do caminho. Isso é muito reconfortante para o nosso coração, Pai. Eu quero lembrar aqui do seu Filho Jesus. E eu quero orar para que eu possa responder com fé, Deus, ao seu Filho. Assim como José não desejou ficar parado quando o coração dele estava queimando por Jesus. Eu quero, Pai, poder me entregar para o seu Filho com fé. E eu quero, ainda que por pequenas ações, poder transformar o futuro eterno de pessoas, Deus. Também oro, Pai, para que a gente possa, Deus, saber que o Senhor trabalha, Deus, em todas as coisas, Pai. E que ainda que a gente não saiba, a gente não entende porque que o mundo está passando por isso, o que está passando, Deus, mas eu tenho certeza, Pai, que isso não está longe do controle das tuas mãos. É que o Senhor, Deus, pode realizar grandes coisas, Deus. Que o Senhor vai realizar grandes coisas para aqueles que têm fé no Senhor. E eu oro que a nossa esperança seja muito mais do que para essa vida, mas que a gente possa crer não só na ressurreição de uma vida nova após o batismo, mas a ressurreição da volta do Senhor Jesus, em que todos nós vamos ter sermos redimidos, Deus, totalmente, Deus, e ter um corpo não corruptível, que a gente possa olhar para a esperança da glória, Deus, e acreditar nisso. Obrigado, Pai, pelo suco de uva, que representa o que Jesus fez por nós, do sangue derramado, que purifica e limpa a gente de todo pecado, Deus. O Senhor mostra claramente, Deus, que não é por coincidência, não é um plano aleatório, mas antes da criação do mundo, o Senhor já definiu que ia ser assim e foi assim. O sangue dele nos perdoa dos pecados, e o corpo dele abre o caminho para o Senhor, Deus. E hoje nós podemos te cultuar onde nós estamos. Eu te oro muito grato e te louvo, em nome de Jesus. Amém.